porque a prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de ser pedida. Os promotores Cássio Conserino, José Carlos Blatt e Fernando Henrique Araújo pediram a prisão preventiva do ex-presidente Lula à Justiça Estadual de São Paulo, junto com uma denúncia que eles apresentaram nesta quarta-feira, ontem, portanto, sobre o triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, que teria sido preparado por empreiteiras para a família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou repetir: a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser pedida pelos promotores de São Paulo. O caso agora vai ser analisado pela juíza Maria Priscila Fernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, e ainda não há um dia certo para a juíza decidir se manda prender ou não o ex-presidente Lula. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, crimes que podem render de 3 a 10 anos de prisão no primeiro caso e na falsidade ideológica, de 1 a 3 anos de prisão. A esposa do ex-presidente Lula, Dona Marisa Letícia, e um dos filhos do casal, Fábio Luiz Lula da Silva, também estão sendo acusados de lavagem de dinheiro, mas até agora não se tem informação se os promotores também pediram a prisão do filho do presidente Lula e da esposa do ex-presidente Lula, Dona Marisa Letícia. Vou repetir: o presidente Lula, aqui na Justiça de São Paulo, a prisão dele foi pedida pelos promotores Cássio Conserino, José Carlos Blatt e Fernando Henrique Araújo. Eles pediram a prisão do ex-presidente junto com a denúncia que eles apresentaram ontem sobre a questão do triplex do Guarujá, litoral de São Paulo, que teria sido preparado por empreiteiras para a família do petista. A prisão do ex-presidente Lula vai ser analisada pela juíza Maria Priscila Fernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Ela não tem, nesse momento, um tempo certo. Ela pode julgar isso, analisar imediatamente, ou ela pode analisar no decorrer dos próximos dias, até porque ela precisa tomar conhecimento de toda a denúncia para decidir se manda prender ou não o ex-presidente Lula. Já já eu vou ter mais informações sobre o caso do ex-presidente Lula. E deixa então, já já, a gente conforme for fazendo, a gente vai mostrando. Eu vou voltar com a história, volta a história, né, da Leonice e do Sebastião, que eu estava no meio da simulação, eu peço desculpas, mas afinal é o pedido de prisão de um ex-presidente da República acusado de delitos gravíssimos. Quero também lembrar que, além do presidente Lula estar sendo investigado na Justiça de São Paulo, ele também está sendo investigado, pelos promotores da Operação Lava Jato, que é tocada em Curitiba e que tem como titular da Justiça o juiz Sérgio Moro. É a primeira prisão pedida do ex-presidente Lula em todas essas investigações. Já já eu tenho mais informações. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde ainda. Faltam 3 segundos para boa tarde, mas ainda agora já não é mais. Deixa eu dizer o seguinte:
Aqui em São Paulo, os promotores de São Paulo pediram a prisão do ex-presidente Lula. Os promotores Cássio Conserino, José Carlos Blatt e Fernando Henrique Araújo pediram à Justiça de São Paulo a prisão preventiva do ex-presidente Lula e ontem eles apresentaram também a denúncia sobre o triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, que teria sido preparado por empreiteiras para a família do ex-presidente Lula. A prisão pedida do presidente Lula vai ser analisada pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, e ainda não há um dia certo para ela decidir se decreta ou não a prisão do ex-presidente Lula, que é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Na questão de lavagem de dinheiro, o crime pode render de 3 a 10 anos de cadeia. Falsidade ideológica, de 1 a 3 anos de cadeia. A esposa do ex-presidente Lula, Marisa Letícia, e um dos filhos do presidente, na verdade, filhos do casal, Fábio Luiz Lula da Silva, também são acusados de lavagem de dinheiro e não há informações se os promotores pediram a prisão dos dois. Quero dizer que essa investigação aqui em São Paulo, a defesa do ex-presidente Lula tinha tentado anular. E por quê? Porque disse que havia uma duplicidade de investigação, porque o presidente também, o ex-presidente Lula, também está sendo investigado na Operação Lava Jato, tocada por procuradores da República e presidida pelo juiz Sérgio Moro, isso tudo no âmbito do Paraná, em Curitiba. Quando a defesa do ex-presidente Lula diz que é uma duplicidade de investigação, o pedido então chega ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse que não havia nenhuma questão que impedisse as duas investigações. Portanto, o pedido da prisão do presidente Lula, ela tem como investigação, tem o aval do Supremo Tribunal Federal. A investigação, quem vai julgar, na verdade, analisar se o ex-presidente Lula deve ou não ser preso por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, é a Justiça Estadual de São Paulo. São duas investigações. Quando nós vimos na semana ali, com o ex-presidente, no início da semana, segunda-feira, o ex-presidente ser levado numa medida coercitiva, portanto, levado, se ele não fosse, ia ser levado à força, para depor pela Polícia Federal, essa decisão foi a decisão do juiz Sérgio Moro da Operação Lava Jato. Portanto, o ex-presidente Lula está sendo investigado nos dois âmbitos, estadual em São Paulo e no federal, sendo que o juiz Sérgio Moro tem a sua vara como titular no Paraná, onde tudo começou, ok? Já já eu vou ter mais informações sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula. Deixa eu dizer uma coisa, já já eu vou ter mais informações para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. Eu desejo uma boa noite. Já já eu tenho mais informações sobre o pedido pelos promotores de São Paulo, os pedidos de prisão do ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O pedido de prisão à Justiça ainda vai ser analisado pela Justiça para saber se decreta ou não a prisão do ex-presidente Lula.
Também no processo estão a esposa do ex-presidente, a senhora Marisa Letícia, e o filho dele, Fábio Luiz. Então, já já eu vou ter mais informações. E se você quiser participar, entre no meu Instagram, marcelorezende.oficial, e no marcelorezende.oficial você pode falar do pedido da prisão do ex-presidente Lula, da chuva, de todos os assuntos ligados, porque o assunto é muito grave, não é? Porque a justiça, os promotores de São Paulo que investigam o ex-presidente Lula, né, acabam, né, pediram a prisão do ex-presidente da República, além de pedirem também o indiciamento da esposa do ex-presidente Lula, a senhora Marisa Letícia, e do filho dele, Luiz Fábio, também. Resumo, os promotores Cássio Concerino, José Carlos Blatt e Fernando Henrique Araújo pediram a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Simultaneamente, eles apresentaram a denúncia, que foi ontem, né, só agora é revelado, sobre o triplex que fica no litoral de São Paulo, no Guarujá, e segundo a denúncia, esse triplex teria sido preparado por empreiteiras para a família do ex-presidente Lula. O caso agora vai ser analisado pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal de São Paulo, e ainda não há um dia certo para que a juíza decida se manda ou não prender o ex-presidente Lula, que é acusado de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. No caso da lavagem do dinheiro, é um crime que pode render de 3 a 10 anos de cadeia. Falsidade ideológica, de 1 a 3 anos de cadeia. Como eu disse, a esposa do ex-presidente Lula, Maria Letícia, e um dos filhos do casal, Fábio Luiz Lula da Silva, também são acusados de lavagem de dinheiro, mas não há informação se os promotores pediram a prisão da senhora Marisa Letícia e também do filho Luiz Fábio Lula da Silva. Essa questão, para você entender o mecanismo, essa é uma questão da Justiça de São Paulo. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula está sendo investigado no inquérito da Lava Jato, que tem como titular o juiz Sérgio Moro. Os procuradores da República estão, para que também se entenda, quando é justiça estadual é promotor, quando é federal são procuradores da República. Os procuradores da República também investigam o presidente Lula por questões que envolvem não só o triplex no Guarujá, que o ex-presidente disse que não é dele, também sobre um sítio em Atibaia, que o ex-presidente também disse que não é dele, sobre palestras que o ex-presidente fez, sendo que quase metade das palestras que ele fez, ele recebeu dinheiro das empreiteiras no Brasil, algo em torno de 10 milhões. Também está sendo investigado o Instituto Lula, que recebeu um aporte em torno de 20 milhões de reais. A defesa do ex-presidente foi ao Supremo Tribunal Federal dizer, alegar que estava havendo duplicidade de investigação. Investigava-se a mesma coisa na promotoria em São Paulo e investigava-se a mesma coisa na Procuradoria da República no Paraná. O Supremo Tribunal Federal disse que não há conflito algum e, por isso, os promotores puderam prosseguir aqui em São Paulo e agora pediram a prisão do ex-presidente Lula. A juíza vai, então, analisar todas as denúncias para ela ver se realmente cabe
a prisão do ex-presidente da República ou não. Essa é a questão agora. A notícia chegou no início da tarde, já confirmada, né? E, portanto, nós estamos acompanhando, porque justiça a gente nunca sabe. Pode demorar uma semana, como pode a juíza decretar a qualquer momento. Então, isso agora é uma expectativa absoluta, né, do que vai acontecer. Ao mesmo tempo, há toda uma movimentação em Brasília para que o ex-presidente Lula se torne ministro do governo Dilma. Se isso acontecer, como toda especulação, mas não é especulação, as negociações continuam. Ocorre que ele, como ministro, aí ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E, com isso, invalidaria a investigação de São Paulo, como também a da Lava Jato. Tudo teria que ir para o Supremo. É uma possibilidade. E eu queria lembrar aqui, ontem, inclusive, eu botei no meu Instagram, Marcelo Rezende, @oficial, todos comentaram. Em 1988, o então Lula disse uma frase que virou história, onde ele disse que no Brasil, pobre, né, quando rouba, é preso. Rico no Brasil, quando rouba, vira ministro. A frase é textual do presidente Lula. Sabe-se lá o que. Naquela época, nós sabíamos o que ele queria dizer em 1988 com essa frase, quando ele diz: no Brasil, pobre, quando rouba, vai para a cadeia. Rico, quando rouba, vira ministro. É uma ironia que a frase tenha saído da boca do ex-presidente. Eu dizia aqui que foi pedida a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também queria dizer aqui o seguinte, que tem que também continuar as investigações em cima, né? Em cima do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em cima do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, averiguar também, investigar, né, o Eduardo Cunha, Renan Calheiros, as acusações que atingem também a Aécio Neves. Eu acho que se é uma hora que o país precisa de limpeza, todos têm que ser investigados quando há acusação, né, para mostrar, né, igualdade. Evidentemente que a notícia do dia foi pedida a prisão do ex-presidente Lula. Eu só estou lembrando a todos os promotores e procuradores do Brasil para que não esqueça dos outros, porque não é uma questão de um, é uma questão de limpar o país, para a gente ter uma nação para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos. Mas vamos lá.